Registros indicam que Seville ligou para o 911, relatando que a filha não respirava. Misty foi levada de helicóptero para a UNC Chapel Hill e morreu dias depois. No tribunal, promotores afirmaram que médicos documentaram Que Misty tinha ferimentos comparáveis aos de um grave acidente de carro. Misty Lou de la Torre nasceu em 31 de maio de 2022, filha de Alina de la Torre e Gabriel Seville, no condado de Moore, Carolina do Norte. Misty era uma garotinha feliz e determinada. Ela também tinha uma irmã mais velha, a quem adorava. A mãe de Misty, Alina, conheceu o pai da menina, Gabriel, em um site de bate-papo militar em 2021. Gabriel servia no exército em Fort Liberty, Carolina do Norte, enquanto Alina se preparava para ingressar no serviço militar. Pouco depois de conhecer Gabriel, seus planos mudaram ao engravidar de Misty. Após isso, Gabriel passou a duvidar ser o pai da menina. Então, quando Misty nasceu prematuramente em maio de 2022, Gabriel fez um teste de DNA. Quando o resultado saiu e confirmou que ele realmente era o pai dela, Gabriel notificou Alina da ação de guarda. Isso foi por volta de agosto de 2022, e na época, Alina e suas filhas já estavam morando na Califórnia, enquanto Gabriel ainda estava lotado em Fort Liberty. Enquanto os tribunais decidiam a custódia definitiva de Misty, Gabriel teria direito a visitas com a filha. Então, em 7 de fevereiro de 2022, um juiz concedeu a custódia primária da menina ao seu pai, com ambos os pais agora compartilhando a guarda em intervalos de 6 meses. Durante essa audiência de custódia, a mãe de Misty chegou a implorar ao juiz para que não concedesse a guarda da filha ao pai. Porque da última vez que ela voltou para casa, para junto da Alina, em dezembro de 2022, a mãe percebeu hematomas no rosto da filha. Alina então levou a bebê ao pediatra, que considerou as marcas altamente suspeitas. No entanto, o juiz do caso de custódia parecia estar mais preocupado com os benefícios que as Forças Armadas poderiam oferecer para a pequena Misty enquanto ela estivesse sob os cuidados do pai. Como eu disse, nesse momento, Gabriel estava morando na base militar de Fort Liberty, na Carolina do Norte, e agora ele era casado com outra mulher e morava com ela. Eles tinham um filho juntos que era quase da mesma idade que a Misty. E essa outra mulher também tinha um filho de um relacionamento anterior, que tinha 8 anos e também morava na casa. Agora, só 3 dias após Gabriel, pai da Misty, conseguir sua guarda. No dia 10 de fevereiro, ele ligou para o 911 dizendo que a bebê de 8 meses estava vomitando e depois ficou inconsciente. Após a chegada dos serviços de emergência, Misty foi rapidamente levada a um hospital em Fayetteville. Devido à gravidade do ferimento, ela foi levada de helicóptero ao Hospital da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde morreu dias depois, em 13 de fevereiro de 2023. A autópsia apontou que Misty morreu por trauma contundente na cabeça e pescoço. A bebê de 8 meses, que teve diagnóstico de Covid-19 ao morrer, apresentava lesões no cérebro e olhos. Segundo o legista, seus olhos estavam cheios de sangue. Ela também tinha escoriações e contusões no queixo, na pálpebra e na bochecha. O trauma no corpo da pequena Misty era comparável ao que seria sofrido em um acidente de carro em alta velocidade. Além disso, as hemorragias no cérebro, olhos, pescoço e coluna tinham de algumas horas a alguns dias de existência. A forma de morte de Misty foi determinada como homicídio. Devido ao laudo do médico legista, o Departamento de Serviços Sociais abriu uma investigação sobre a morte de Misty em abril de 2023. Assim que fizeram isso, também removeram o pai dela, Gabriel, de sua casa em Fort Liberty, devido a preocupações com a segurança de seu filho de 6 meses e de seu enteado de 8 meses. Ele foi retirado da casa, e as crianças mantidas com os pais, pois alegam que a esposa não estava presente quando o 911 foi acionado para socorrer Misty. Agora, de acordo com Gabriel, ele não fez absolutamente nada para causar qualquer dano à filha. Ele afirmou que a menininha simplesmente não estava se sentindo bem naquele dia e que ela havia vomitado. Quando isso aconteceu, ele precisou dar tapas nas costas dela para liberar as vias aéreas, momento em que ela ficou sem reação. A questão é que, de acordo com o legista, Misty morreu devido a ferimentos altamente associados a traumatismo craniano abusivo em bebês. E ela estava sozinha em casa com o pai quando esses ferimentos aconteceram. Ainda assim, por mais de 1 ano, a família de Misty precisou lutar para que alguém fosse preso por sua morte. A avó de Misty, de quem a menina recebeu o nome,
Misty Bray disse que a neta era tão inocente e que ainda nem tinha o primeiro dentinho quando morreu. Ela continuou dizendo: "Eu só quero justiça. Alguém precisa ser responsabilizado." É revoltante. Ela tinha só 8 meses de idade. Como alguém pode machucar um bebê assim? Misty Bray é a avó materna do bebê. Ela lembra da neta como uma menina determinada. Ela nasceu com 3 meses de antecedência. Então, ela veio ao mundo pequenininha, mas cheia de força. Era assim que a gente a chamava. Então, ela já nasceu lutando. Agora ela vai continuar lutando por ela. Eu tenho que fazer isso. Minha filha tem que fazer isso. Nós temos que nos posicionar. Estamos esperando todos os dias por uma ligação e ela nunca vem. Alina Della Torre é a mãe do bebê e agora mora na Califórnia. Minha casa não parece completa sem ela. Parece que não importa o quanto eu tente. Não está completa. Então, finalmente, em maio de 2024, o pai de Misty, Gabriel, foi preso e acusado em conexão com a morte dela. Ele foi acusado de homicídio não premeditado, homicídio culposo e violência doméstica. Mas essa acusação não envolvia Misty. Ela estava relacionada a outro parente de Gabriel. E os parentes de Misty disseram que isso, na verdade, estava relacionado ao seu enteado de 8 anos, que afirmou que Gabriel o havia agredido com seu cinto militar em várias ocasiões. Durante a investigação dos serviços de proteção à criança após a morte de Misty, descobriu-se que a outra filha de Gabriel, então com 6 meses, tinha fraturas nas costelas. Gabriel irá a julgamento pelas acusações em janeiro de 2025, período, durante o qual sua defesa argumentará que seu cliente nunca fez nada para causar qualquer um dos ferimentos que Misty sofreu. Em vez disso, eles alegaram que a intervenção médica necessária para tentar salvar a vida dela foi o que causou muitos desses ferimentos. Eles também alegaram que, como a garotinha havia sido diagnosticada com Covid-19, isso pode ter sido um fator em sua morte. Mas a questão é que, mesmo que Misty tivesse algum tipo de vulnerabilidade a sangramentos ou alguma anormalidade de coagulação, como a defesa estava tentando sugerir ao júri, as chances de ela ter tantos sangramentos espontâneos em locais diferentes ao mesmo tempo, simulando um trauma craniano massivo sem sangramentos em nenhuma outra parte do corpo, são praticamente nulas. Segundo o relatório do médico legista, o tribunal soube que Gabriel, pai de Misty, enviou mensagem à esposa pouco antes da ligação ao 911 naquele dia. Nessas mensagens de texto, ele reclamava de como sua cabeça doía e de como a bebê de 8 meses não parava de gritar. Quando a ligação para o 911 foi reproduzida no tribunal, os familiares de Misty tiveram grande dificuldade em ouvi-la. Eles descobriram que, enquanto Gabriel estava ao telefone com os operadores de emergência, recebendo instruções de como fazer RCP em sua filha, ele também estava mandando mensagens para sua esposa ao mesmo tempo, o que fez com que eles se perguntassem se ele realmente estava fazendo RCP nela. Mas, apesar de todas essas evidências, para surpresa de todos, ao final do julgamento de Gabriel, que aconteceu em um tribunal militar, ele foi absolvido por um júri e foi liberado sob sua própria responsabilidade. A família de Misty, é claro, ficou indignada com o veredito, e sua mãe, Alina, disse que os militares falharam com sua filha. Ela continuou dizendo: "Estou com raiva, sinto que eles falharam com Misty. Agora ele pode viver a vida dele como se Misty nunca tivesse existido. As evidências estavam lá. A equipe de acusação fez o trabalho dela." O júri não fez seu trabalho. Viemos buscar justiça e um desfecho, mas parece que fomos uma piada para eles, como se não importássemos nem Misty. Sinto que o exército falhou comigo e com a Misty e que eles só estão protegendo os seus. Alina também falou sobre sua filhinha, para cuja cabeceira ela correu naquele dia de fevereiro quando recebeu o telefonema. Eu nunca vou esquecer a sensação fria que senti ao segurar a mão dela. Além disso, a mãe da menina agora pretende abrir um processo civil contra Gabriel Saville pela morte de Misty, dizendo que ela e sua família nunca vão desistir de buscar justiça. Para piorar ainda mais a situação, a família de Misty também foi acusada de agressão simples por uma briga que aconteceu no hospital quando souberam dos ferimentos da bebê. Aparentemente, essas acusações foram feitas por Gabriel. No entanto, não há informações sobre o andamento dessas acusações. Obrigada por ouvir a história de Misty hoje. Revolta saber que o pai dela não foi responsabilizado por sua morte, mesmo com tantos ferimentos em seu corpo.
Sinto que ultimamente só tenho ouvido cada vez mais histórias em que os autores desses crimes horríveis contra crianças não estão sendo responsabilizados. E isso é simplesmente inacreditável. O que você acha desse caso? O investigador se afasta do corpo de Ellie, olha para Kim e, via intérprete, informa que há um buraco de bala na cabeça de Elliot. Essa revelação bombástica se soma a uma série de relatos conflitantes entre a família Blair e as autoridades mexicanas. As autoridades mexicanas afirmam que a jovem de 33 anos caiu da varanda do terceiro andar deste quarto de hotel, classificando como um acidente infeliz. Elliot Blair nasceu em 18 de julho de 1989 em Long Beach, Califórnia, filho de Tom e Stella Blair. Diziam que Elliot era muito talentoso e tinha muitos dons, hobbies e paixões. Ele gostava de aventuras ao ar livre, como trilhas off-road, andar de moto e acampar no deserto. Elliot também amava o oceano, praias e esportes aquáticos. Além disso, ele era um mecânico habilidoso, algo que aprendeu trabalhando em carros e motores com seu pai, Tom. Ele amava comida e se dedicava a aperfeiçoar a arte de fazer churrasco e pizza. Elliot também era um músico talentoso e tocava guitarra. Elliot se formou no ensino médio em 2007 e, depois disso, matriculou-se na Universidade Estadual da Califórnia. Lá, ele recebeu o diploma de bacharel em economia. Após se formar na faculdade, ele então frequentou a Faculdade de Direito Loyola em Los Angeles, onde obteve um diploma que lhe permitiu se tornar advogado. E em 2017, Elliot conseguiu o emprego dos sonhos trabalhando como defensora pública no escritório da Defensoria Pública do Condado de Orange. Elliot era muito apaixonada pelo seu trabalho. Durante seu estágio no escritório da Defensoria Pública do Condado de Orange, no verão do primeiro ano na Faculdade de Direito, Elliot conheceu o amor da sua vida, Kimberly Williams Blair. Kimberly também foi contratada como defensora pública adjunta pelo mesmo escritório. Depois de 8 anos juntos, as duas se casaram em 15 de janeiro de 2022 na vinícola Wilson Creek, em Temecula, Califórnia. Elas compraram a casa dos sonhos em Orange, Califórnia. Elliot e Kim passaram a lua de mel delas em 2022 no Las Rocas Resort and Spa, na praia de Rosarito, ao sul de Tijuana. O casal realmente amou tanto esse resort em particular que continuaram voltando lá várias vezes. E a cada vez elas pediam para ficar no mesmo quarto no terceiro andar, o quarto 308. Quando foi o primeiro aniversário de casamento de Kim e Elliot, elas decidiram voltar ao seu destino favorito no México. Como o casal já havia ficado no mesmo quarto pelo menos 4 vezes antes, elas estavam bem familiarizadas com o hotel e conheciam alguns funcionários e animadores. O casal iniciou a comemoração do primeiro aniversário tirando selfies na piscina ao pôr do sol. Isso foi por volta das 4h50 da tarde do dia 13 de janeiro. Mais tarde, o casal feliz foi de carro jantar em um restaurante chamado Villa Ortegas, onde Elliot se esbaldou com lagosta e tomou uma bebida. Assim que terminaram a refeição, Kim e Elliot decidiram ir dançar no Splash Baja, um bar-restaurante com banda ao vivo, e isso foi por volta das 19 horas. Após algumas horas no Splash Baja, Elliot e sua esposa retornaram ao carro. Isso foi por volta das 22h30. De lá, eles foram para uma pizzaria que ficava perto do resort. Elliot, 33 anos, conhecia o dono do local e falou com alguns funcionários enquanto esteve lá. Pegou a pizza por volta das 23h. O casal foi para Las Rocas para ouvir um pouco de karaokê e eles acabaram ficando lá por cerca de 45 minutos. Nesse período, Elliot tomou uma margarita e, após um dia cheio de atividades, o casal decidiu se recolher ao quarto para a noite. Assim que chegaram, Kim rapidamente foi para a cama e adormeceu, mas Elliot decidiu tomar um banho antes de ir dormir. De repente, Kim percebeu que eram 1h40 da manhã e foi acordada por 2 vozes do lado de fora da porta do quarto do hotel. Ela se sentou e notou que Elliot não estava, mas a calça de moletom dele seguia na beira da cama. De repente, Kim ouviu um homem gritar do lado de fora: "Senhora, esse é o seu namorado?" Então ela saiu correndo descalça de pijama para o corredor externo. Então ela viu 2 homens olharem para ela e apontarem para baixo, por cima do corrimão, para o térreo. Kim olhou para baixo e viu o corpo sem vida do marido deitado ali, com o rosto no chão. Kimberly correu escada abaixo para ficar com o marido, que usava só roupa íntima, camiseta e meias. Também não havia sangue ao redor dele, e ele não tinha ferimentos no rosto.
Kim gritou para chamarem uma ambulância, mas informaram que uma já havia vindo e ido embora. Disseram que a ligação ao 911 ocorreu às 00h50. E os paramédicos chegaram a 1h07, mas eles foram embora depois de apenas 10 minutos quando viram que não havia sinais de violência e nenhum sinal de vida em Elliot. Mas a questão é que Kim sabia que seu marido nunca sairia pela porta do quarto do hotel no meio da noite só de cueca e camiseta. A única razão para ele estar fora do quarto do hotel naquela hora da noite seria se ele tivesse ouvido algo ou se alguém tivesse vindo até a porta. Então, por que ele estava lá fora? Nas 4 horas seguintes, Kim ficou no saguão do hotel, sem voltar para o quarto nenhuma vez. Durante o interrogatório, perguntaram se ela e Elliot haviam brigado, o que ela negou. Disse que estavam em uma viagem de aniversário, comemorando, não brigando. Durante o tempo em que Kim ficou sentada no saguão após a morte do marido, o corpo dele permaneceu exposto e descoberto. Por volta do mesmo horário em que o corpo de Elliot foi retirado do resort, às 5h45 da manhã, Kim foi avisada que podia ir embora antes de receber a carteira de volta. Ela também disse que percebeu que, enquanto estava sendo interrogada e esperava no saguão por 4 horas, a polícia não interrogou mais ninguém. Mas embora ela tenha dito que não viu eles conduzirem nenhuma entrevista, a polícia afirmou que, na verdade, interrogou algumas pessoas no hotel. Eles também verificaram o quarto onde Elliot e Kim estavam hospedados, procurando sinais de luta, imaginando se talvez o casal tivesse brigado feio. No entanto, não encontraram nada. O relatório das autoridades diz que Elliot ouviu barulhos fora do quarto de hotel, saiu para investigar e acidentalmente caiu, caindo nos degraus de concreto. Quando morreu, Elliot tinha 0,1 de álcool no sangue, 2 pontos acima do limite legal para dirigir nos Estados Unidos. Kim contou às autoridades que seu marido tomou 5 ou 6 bebidas naquela noite, mas não parecia muito embriagado. Ela também contou a eles que, em todos os 9 anos em que conhecia o marido, nunca o tinha visto tão embriagado a ponto de não conseguir cuidar de si mesmo. Mas as autoridades achavam que o álcool provavelmente contribuiu para a morte de Elliot. Quando uma autópsia foi realizada no corpo de Elliot, no México, foi determinado que ele morreu devido a uma lesão cerebral traumática. Também concluíram que a morte foi acidental, sem violência envolvida. Mas a família de Elliot não acreditava que sua morte foi só um acidente e havia razões para isso. Primeiro, vestígios de sangue foram encontrados no banheiro do quarto de hotel, sugerindo que Elliot havia sofrido um ferimento e estava sangrando. Ou ele saiu do quarto já ferido, ou então, depois de se machucar, voltou para o banheiro, tudo isso enquanto sua esposa dormia. Isso também indicava que ele não se machucou só caindo por cima do parapeito. Além disso, de acordo com um relatório policial, havia sangue encontrado em vários locais diferentes, mas não está claro de onde foram coletadas as amostras. Os investigadores acharam mais sangue no corredor, na parede e no chão de concreto fora da porta do quarto de hotel. Algumas amostras apresentaram sangue de animal, o que é ainda mais estranho. Kim também disse que um detetive da polícia apaisana, que estava usando um distintivo, contou a ela no local que seu marido tinha sofrido um ferimento de bala na cabeça. Mas o laudo da autópsia não pôde confirmar nenhum ferimento compatível com uma bala ou mesmo com uma arma branca. Buscando obter algumas respostas sobre como Elliot realmente morreu, sua esposa contratou um médico legista para realizar uma segunda autópsia no corpo de Elliot, já nos Estados Unidos. A segunda autópsia revelaria inúmeras lesões em seu corpo. Primeiro, ele tinha hematomas nos braços e nas pernas, escoriações nos joelhos, um ferimento em um dos dedos do pé esquerdo e cerca de 40 fraturas na parte de trás do crânio. Isso mostrou à médica que algo não fazia sentido. Não havia realmente nenhuma evidência de que aquilo tivesse sido um acidente. Os ferimentos que Elliot havia sofrido não eram compatíveis com uma queda. As evidências indicavam que ele fora assassinado por um ou mais homens naquela noite. Ficou claro que Elliot foi atingido na cabeça antes de cair. Quando ele caiu, devia estar inconsciente, porque não fez nada para tentar proteger o próprio corpo. Sem contar que as fraturas foram encontradas no lado oposto da cabeça dele, não no lado que estava encostado no concreto. Outra coisa é que, normalmente, as pessoas sobrevivem a esse tipo de queda. A varanda estava a apenas 6 a 7 metros de altura. Havia também uma lesão penetrante na cabeça de Elliot, que estava sendo questionada e não poderia ter sido causada por uma queda.
Quando Kim disse ter sido informada por um policial sobre um ferimento de bala na cena, isso foi por meio de um intérprete. E eles poderiam estar apenas se referindo a essa lesão penetrante. Também não foram ouvidos tiros naquela noite. E havia um hematoma muito escuro que foi encontrado no braço de Elliot, que parecia ser muito provavelmente um ferimento de defesa. As autoridades mexicanas já tinham discutido com Kim várias possibilidades sobre a morte de Elliot. Eles tinham tantas teorias sobre o que poderia ter acontecido, mas nenhuma delas incluía alguém atacando Elliot. O procurador-geral da Baja também afirmou que Kim havia dito à polícia, em determinado momento, que seu marido tinha saído do quarto para espantar alguns pombos. Ela afirmou que nunca contou essa história à polícia. Ela contou a eles por um intérprete que mais cedo naquele dia, Elliot havia espantado alguns pombos do teto do corredor. O corpo de Elliot foi embalsamado no México antes que sua família pudesse coletar sangue para um teste toxicológico independente. A família dele queria rebater a alegação de que Elliot estava bêbado na noite em que morreu. Mas dizem que é prática padrão nessa região do México embalsamar um corpo dentro de 24 horas. Mas a esposa de Elliot, Kim, disse que as autoridades mexicanas também os incentivaram a cremar o corpo de Elliot quase imediatamente. A viúva de Elliot Blair, de 33 anos, agora está dizendo que um detetive na cena da morte disse a ela que Elliot Blair tinha levado um tiro na cabeça. Agora, isso é totalmente contrário ao que as autoridades mexicanas vinham dizendo ao público. E, basicamente, é isso que, segundo o porta-voz da família, está preocupando a família diante do que aconteceu mais recentemente. O relatório foi divulgado pelo promotor local, dizendo que ele tinha um alto nível de álcool no sangue e que foi um trágico acidente. Kim estava com ele a noite toda. Ele não estava bêbado. Não faz sentido. A família queria defendê-lo, dizendo que ele não estava bêbado. Ele não caiu. Tem algo errado. Para realizar o exame toxicológico, é preciso fazê-lo antes do embalsamamento. A mãe do Elliot foi a Tijuana buscar o corpo. Nossos investigadores já estão indo e aguardam fora da funerária para buscá-lo. Tudo bem? Este é Case Barnett, porta-voz da família, que evitou acusar o promotor mexicano de encobrimento. A família está frustrada por não conseguir nada de bom. Informações que façam algum sentido. Por exemplo, por que o Elliot sairia do quarto do hotel usando apenas uma camiseta, cueca e meias? E como é possível que ele tenha acabado sendo baleado ou caindo das grades até o chão? Essas são outras perguntas sem resposta. A ambulância veio e já foi. Ele está morto. A polícia está vindo. Ele está no chão de bruços. Parece que tentaram ajudar, mas não recebeu atendimento médico. Isso ocorreu durante a noite, acordando ela do sono profundo. Você soma isso ao detetive perto de Elliot dizendo que ele levou um tiro na cabeça e ao relatório do oficial mexicano atribuindo isso ao alto teor de álcool no sangue e chamando de trágico acidente. A família simplesmente não sabe, não conseguimos informações que façam sentido. A família de Elliot precisou lutar com autoridades mexicanas para trazer seu corpo de volta aos Estados Unidos. Como se tudo isso já não fosse suspeito o suficiente, apenas algumas horas antes de Elliot morrer, ele e Kim foram parados por 2 policiais em Rosarito por não respeitarem uma placa de pare. O casal estava voltando para o resort na noite de 13 de janeiro depois de irem ao karaokê, quando foram parados pela polícia, que lhes pediu dinheiro. Mas os 2 disseram que não tinham a quantia em dinheiro que os policiais estavam pedindo ou extorquindo deles. Elliot se manteve firme no início, mostrou seu crachá de trabalho aos policiais e disse: "Olha, nós somos advogados. Nós não viemos aqui para brincar, mas também não vamos deixar se aproveitarem da gente." No fim, porém, Kim e Elliot conseguiram juntar $160 em dinheiro, que era todo o dinheiro que eles tinham, e entregaram para a polícia antes de serem liberados. Durante aquela abordagem, porém, um dos policiais perguntou ao casal em qual hotel eles estavam hospedados. Menos de 2 horas depois, Elliot estava morto. A família dele e investigadores tentam obter imagens das câmeras do hotel e mais relatórios das autoridades para saber o que realmente ocorreu. Eles também querem que essa suposta extorsão policial seja investigada e possivelmente descartada como explicação para a queda de Elliot no dia 14 de janeiro da varanda do 3º andar. Kimberly disse sobre o marido: "Eu quero que o mundo saiba quem é o meu Elliot."
Eu quero que as pessoas saibam que ele não era um bêbado que tropeçou e caiu da sacada do nosso quarto de hotel. Eu quero que o mundo conheça a pessoa que ele era, o coração dele, o sorriso dele. Uma das únicas coisas que me fazem seguir em frente agora é a ideia de fazer isso por ele, de honrar o nome dele. Ele era meu alicerce, meu tudo. Nesta manhã, a esposa do defensor público da Califórnia, Elliot Blair, quebrou o silêncio sobre o mistério em torno da morte do marido em um resort mexicano no mês passado. Ainda não consigo deitar em uma cama. Eu não consigo. Eu durmo no sofá, porque da última vez que estive na cama, fui acordada para encontrar meu marido. Amigos relatam que Elliot sempre se sentiu seguro em Rosarito, chamando o local de seu refúgio e do lugar onde se sentia bem. Família e amigos lembravam dele como um advogado muito dedicado, que trabalhava até tarde pelos clientes. Pessoas acusadas de crimes sem condições de pagar advogado. Uma vigília foi realizada para Elliot em 26 de janeiro em Orange, Califórnia, e seu funeral aconteceu em 11 de fevereiro de 2023, com a presença de centenas de pessoas. Parlamentares da Califórnia e pessoas da comunidade jurídica do condado de Orange também criaram uma página no GoFundMe para ajudar a família com sua própria investigação e arrecadaram mais de $117 mil. O que mais me confunde nesse caso é o sangue que os detetives encontraram no banheiro. Havia sangue de animal misturado com o de Elliot. E se ele tivesse saído e depois voltado para dentro sangrando, ele não teria acordado a Kim? Ele claramente não morreu em consequência da queda. Nada disso faz sentido ou se encaixa. Não duvido que a morte dele esteja relacionada à batida policial que aconteceu mais cedo naquela noite. Mas o que aconteceu com Elliot talvez nunca saibamos. A mãe de Ana Codicari estava no tribunal enquanto Ana se declarava inocente por não informar o sumiço da criança às autoridades. Christopher Palmiter, o padrasto de Madalina, enfrenta a mesma acusação e também se declarou inocente. Os advogados afirmam que ele não sabe onde Madalina está e acha que Diana a entregou a alguém. Madalina Codicari nasceu em 11 de abril de 2011 na Moldávia, filha de sua mãe, Diana Codicari. Não se sabe quem é seu pai biológico. Diziam que Madalina era quieta e tímida, mas também uma menina muito doce e inteligente que adorava andar a cavalo. Ela era ótima aluna e estudava na Bailey Middle School em Cornelius, Carolina do Norte. A mãe dela, Diana Codicari, era tradutora e vinha de uma família de músicos famosa. Em 2008, Diana havia criado um perfil em um site de namoro online chamado Global Ladies. Foi lá que ela conheceu Christopher Palmiter, 22 anos mais velho. Eles trocaram e-mails por 1 ou 2 anos antes de Christopher ir à Moldávia conhecer Diana. A primeira viagem foi boa, com ótimos jantares e passeios turísticos. Depois, Christopher voltou pela segunda vez e deu a Diana um anel de compromisso. O casal perdeu contato por anos até Diana procurar Christopher novamente. E mesmo que Diana tenha contado a ele que tinha engravidado recentemente de um homem local que não queria nada com ela e Christopher ainda conseguiram reacender o romance por e-mail. Isso, então, levou Diana a viajar para os Estados Unidos com Madalina em dezembro de 2015, e apenas um mês depois, ela e Christopher se casaram. O casal e Madalina moravam em uma bela casa em Cornelius, Carolina do Norte, em um bairro muito abastado. A família mantinha seu padrão de vida devido ao bom salário de Christopher como designer em uma empresa de engenharia. Vizinhos da família afirmaram que nos poucos anos em que moraram lá, raramente viam Diana do lado de fora. Sempre que Madalina saía para brincar, andar de bicicleta ou até mesmo pedir doces no Halloween, era Christopher quem a acompanhava. O relacionamento entre a mãe de Madalina, Diana Codicari, de 39 anos, e seu marido, Christopher Palmiter, de 62 anos, era estranho. Christopher nunca tinha sido casado antes e, na verdade, não tinha tido nenhum relacionamento sério desde a faculdade. Além disso, Diana não era nada carinhosa. Ela deixava Christopher beijá-la na bochecha antes de dormir e, se fosse uma ocasião especial, permitia que ele a beijasse nos lábios. Eles nunca foram íntimos fisicamente e, em 2018, Diana parou completamente de dormir no mesmo quarto que o marido. Também parecia haver uma grande diferença entre os pais de Madalina quando se tratava de suas crenças espirituais.
Diana era seguidora do Kundalini, uma crença da nova era que combina o despertar espiritual com práticas de yoga. Os seguidores acreditam que uma energia divina feminina existe no corpo e pode ser despertada através de práticas tântricas, levando à libertação espiritual. Diana continuou seguindo o Kundalini mesmo depois que seu líder nos Estados Unidos, Yogi Buzin, foi exposto como uma fraude e um predador. Christopher, por sua vez, era um homem conservador com valores cristãos. Devido às práticas espirituais, a mãe de Madalina passou menos tempo com ela, mas Diana chegou a ensinar alguns cânticos Kundalini para a filha. Segundo Christopher, Diana explicou que passava mais tempo praticando suas crenças e menos com a filha porque estava sempre lutando contra demônios. Em 2021, Diana ficava acordada até tarde da noite para fazer cânticos e orações. Ela entoava os cânticos cada vez mais rápido, pois acreditava que isso aumentava sua ligação com a oração, vista por ela como pontos espirituais. Em 2022, os cânticos noturnos de Diana ficaram tão altos que Christopher frequentemente tinha dificuldade para dormir. Ele afirmava que às vezes ela parecia estar gritando o mais alto que podia. Uma vez, Diana chegou até a realizar um ritual tanto em Christopher quanto em Madalina. Durante esse ritual, ela fez tanto o marido quanto a filha sentarem em cadeiras enquanto balançava uma faca sobre as cabeças deles, dizendo que estava cortando os fios que os demônios acima deles tinham preso às suas cabeças. Além disso, Diana tinha o hábito de queimar coisas na fogueira do quintal, incluindo itens que não deveriam ser queimados, como canecas térmicas de aço inoxidável, caixas de areia para gatos e cabides de metal. Não preciso dizer que Madalina, de 11 anos, não tinha uma vida familiar normal. Será que as crenças estranhas da mãe tinham relação com o sumiço da menina de 11 anos? O último dia em que Madalina seria vista por alguém além de sua família foi em 21 de novembro de 2022, às 4h59 da tarde, quando ela descia do ônibus escolar na Victoria Bay Drive, perto de casa e a poucos quilômetros da escola. 2 semanas após Madalina ser vista pela última vez, em 12 de dezembro de 2022, uma conselheira escolar foi à casa dela perguntar onde estava. Antes disso, a escola já havia enviado vários e-mails e deixado 5 mensagens de voz para Diana sobre o paradeiro de Madalina. No entanto, quando a conselheira chegou à casa, ninguém atendeu a porta, e em vez disso, ela teve que deixar uma pasta de documentos sobre faltas escolares na porta. No pacote, estava declarado que era esperado que Diana, junto com sua filha Madalina, fosse à escola no dia 14 de dezembro para discutir as muitas ausências de Madalina. Mas quando esse dia chegou e a menina não apareceu para a reunião marcada, mas sua mãe sim, a polícia foi acionada. Descobriu-se que Madalina estava desaparecida há semanas e ninguém havia comunicado isso até agora. Assim que as autoridades foram notificadas, emitiram um alerta de pessoa desaparecida, que informava que Madalina Kodikari havia sido vista pela última vez vestindo jeans, tênis Adidas rosa, roxo e branco, uma camiseta branca e uma jaqueta. Ela tinha 1,47 m de altura e pesava cerca de 41 quilos. As buscas por ela começaram imediatamente e a polícia também obteve um mandado de busca para a casa da família. Diana informou às autoridades que viu a filha pela última vez em 23 de novembro por volta das 22h. Ela disse que ela e Christopher brigaram naquela noite e que ele tinha dirigido até Michigan para buscar algumas coisas na casa da família dele. Quando Diana foi ver Madalina na manhã seguinte, dia de ação de graças, por volta das 11h30, ela não estava em lugar nenhum, mas, de acordo com Diana, ela decidiu não perguntar a Christopher sobre o paradeiro de Madalina. Ela só perguntou a ele quando ele voltou para casa em 26 de novembro. Quando a polícia falou com Christopher, ele disse que não tinha visto Madalina no dia em que saiu para Michigan. Na verdade, ele não via a menina havia cerca de uma semana antes disso. Quando ele voltou em 26 de novembro, perguntou para Diana onde estava Madalina, e ela devolveu a pergunta dizendo: "Eu não sei. Você sabe onde ela está?" Christopher também justificou não ver Madalina por um tempo, dizendo que achava que ela estava com amigos, e também pensou que havia momentos em que ela estava em seu quarto, pois tinha visto as luzes acesas. Então, 2 dias depois que Madalina, de 11 anos, foi dada como desaparecida, tanto Diana quanto Christopher foram presos por não terem comunicado o desaparecimento dela antes, graças à Lei Caylee.
A juíza disse que Diana dificultou a investigação e que ela só comunicou o desaparecimento da filha com relutância. Ela então ficou detida sob fiança de $250 mil e Christopher ficou detido sob fiança de $200 mil. Durante uma busca na casa da família, a polícia descobriu que alguns pertences pessoais de Madalina também estavam desaparecidos, incluindo algumas roupas dela e sua mochila. Também havia pequenos quadrados de carpete cortados no quarto de Madalina e na sala de estar. Uma parte da cozinha estava coberta com madeira compensada e, ao ser questionado, Christopher afirmou que pretendia construir um apartamento. No total, 25 itens diferentes foram apreendidos na casa da família, incluindo 3 iPhones. A polícia apreendeu $8.100 americanos em dinheiro embrulhado em papel alumínio na bolsa de Diana. Ao revistar o carro dela, acharam os passaportes de Madalina e Diana e um cartão de débito da Moldávia. A polícia também achou comprovantes de transferências mostrando que Diana enviou milhares de dólares para sua mãe na Moldávia e um padre moldavo. Após as apreensões, uma mensagem que Christopher enviou no Facebook para a aparente Mary Palmiter McCreary também foi descoberta. Nela, ele disse para ela: "Estamos em algum tipo de investigação. Maddie está desaparecida e a polícia local levou todos os nossos eletrônicos. Felizmente, eu tenho um celular antigo, embora eles não tenham levado meu computador pessoal, provavelmente porque deixaram passar despercebido." Diana está usando para ligar para os pais. Nos primeiros dias da busca, centenas de investigadores participaram do caso, seguindo quase 250 pistas vasculhando a área e entrevistando centenas de pessoas na Carolina do Norte, assim como em outros estados e até fora do país. O FBI também investigou o caso. A polícia passou a conversar com os vizinhos para tentar obter informações que levassem até Madalina. Ao fazerem isso, várias pessoas disseram ter visto o casal queimando objetos em uma fogueira no quintal. Coisas como uma cama ou um sofá ou almofadas de sofá, mas a polícia ainda não confirmou esses itens. Essas eram as únicas informações públicas sobre o desaparecimento de Madalina por um tempo. Mas então, no dia 8 de março, 107 dias depois que a garotinha havia desaparecido originalmente, novos documentos foram divulgados. Isso revelou que Diana tinha um primo chamado Octavian Sebanu, a quem ela havia pedido para ajudá-la a fugir com Madalina de sua casa em Cornelius. Ela afirmou que estava infeliz em seu relacionamento com Christopher e queria o divórcio, o que provavelmente seria o mais fácil a se fazer, apenas se divorciar em vez de pedir para alguém ajudar você e sua filha a fugir. Logo depois, câmeras de segurança de 16 de dezembro flagraram Madalina em Sugar Mountain. Supostamente, ela foi vista com um homem que se parecia com o primo de Diana, Octavian, que também era o único parente consanguíneo da menina de 11 anos nos Estados Unidos. Após a investigação, concluiu-se que o avistamento era falso e a menina não era Madalina. Após o desaparecimento da menina, a polícia passou a gravar as ligações de Christopher e Diana. Em uma ligação, Diana é ouvida conversando com sua própria mãe sobre um grande saco de dinheiro, depósitos financeiros, e também sugeriu a teoria de que Christopher teria vendido Madalina por dinheiro. Em conversa com o irmão e a cunhada, Christopher comenta que Diana possui muito dinheiro em espécie e que algo financeiro está para acontecer. O irmão dele diz para não se preocupar com isso. Em conversas gravadas entre Diana e Christopher, ambos os cônjuges dizem um ao outro que não fazem ideia de onde Madalina está. Depois encontraram no celular de Diana uma mensagem dizendo que Madalina estava com ela em 2 de dezembro. No dia 4 de dezembro, Diana enviou outra mensagem de texto dizendo que estava nas montanhas procurando, seja lá o que isso signifique. Ela também teria sido vista levando o carro para trocar o óleo em Hickory, a cerca de 1h30 de sua casa, no dia 3 de dezembro. Mas Madalina não estava com ela. Então, na noite de 4 de dezembro, Diana foi vista por um policial dormindo sozinha em seu carro perto de Lonesome Mountain. Agora, Christopher e Diana estavam presos aguardando julgamento. E foi descoberto que durante o tempo de Christopher na prisão, a polícia o colocou intencionalmente como um informante. Durante sua estadia, seus cadernos da prisão foram apreendidos. Diana Codicari não foi a julgamento, pois admitiu culpa por não informar o sumiço da filha a tempo. Nesse momento, ela já havia cumprido tempo suficiente na prisão e foi liberada logo após sua sentença em maio de 2024.
Diana supostamente culpou seu marido, Christopher Palmer, por não ter comunicado o desaparecimento da filha mais cedo, pois, segundo ela, temia a reação dele. Durante o tempo em que Diana esteve na prisão, ela também recebeu outra acusação depois que foi encontrada em posse de cocaína misturada com fentanil. A polícia também revelou que encontrou registros telefônicos que ligavam Diana a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Após sair da prisão, Diana foi questionada por repórteres sobre o paradeiro da filha. Ela disse: "Espero que sim", e completou: "Espero que ela esteja segura". Christopher estava em liberdade sob fiança e também seria julgado em maio de 2024. Ele disse que só soube do desaparecimento de Madelina após falar com funcionários da escola e policiais. Durante o julgamento de Cristóvão, seu depoimento revelaria novas informações sobre o caso, como o fato de que ele não sabia que Diana estava roubando dele até depois de ser preso. Cristóvão então passou a descrever sua esposa como alguém que controlava todas as situações em casa. Ele afirmou que Diana era distante e imprevisível. Cristóvão suspeitava que sua esposa havia levado Madelina e a escondido, talvez com a família moldava dela. Ele também achava que ela nunca seria encontrada. Segundo ele, Diana insistiu categoricamente que ele fizesse a viagem não planejada para Michigan em 23 de novembro. Diana havia instruído ele a buscar roupas e itens deixados em Michigan para Madelina. Antes de ir para Michigan, Christopher disse que não viu Madelina e que Diana afirmou que ela dormia. Agora, normalmente, Christopher não via muito a Madelina mesmo, porque ele só chegava em casa do trabalho por volta das 7h30 da noite. Depois, ele saía na manhã seguinte por volta das 6h30 antes de Diana e Madelina normalmente acordarem. Na véspera da viagem para Michigan, Christopher contou que ele e Diana brigaram em 22 de novembro. Foi uma grande discussão por causa de uma caneca de café, porque ela tinha um floco de neve desenhado e Diana disse que não poderia haver símbolos na casa dela. Essa discussão fez com que Diana pegasse a caneca de café junto com os outros pratos e canecas e jogasse tudo no lixo. Então, quando Cristóvão voltou para a casa de viagem no dia 26 de novembro, Diana imediatamente mandou ele sair de novo para comprar ração para os 10 a 15 gatos deles. Depois que ele voltou da loja, percebeu que a escrivaninha de Madelina estava em uma posição diferente de quando ele tinha saído. O padrasto de Madelina relatou que a menina de 11 anos costumava pular em um colchão auxiliar sob sua cama. Quando ele voltou da viagem, não ouviu Madelina pulando na cama e o colchão auxiliar estava na varanda, com o tecido aparentemente queimado. Depois disso, Cristóvão tinha serrado o metal da estrutura na garagem e depois se desfeito dele. Cristóvão também disse que encontrou vários itens em casa que tinham sido queimados enquanto ele estava fora. Isso incluía várias fotos de Madelina. Diana seguiu inventando desculpas, dizendo que Madelina estava doente no quarto e até deixou Flonase no balcão da cozinha. O fim de semana inteiro, ele não viu Madelina. Na semana seguinte, Cristóvão trabalhou diariamente e chegava tarde em casa. Uma noite, tentou levar uma fatia de pizza para Madelina no quarto, mas Diana o impediu. Mesmo trabalhando de casa às vezes, na semana seguinte, Cristóvão foi ao escritório perto de Greensboro todos os dias. A internet da casa deles não funcionava bem e Cristóvão disse que a própria Diana já havia desligado a internet antes. Então, no dia 6 de dezembro, Diana deixou um bilhete para Cristóvão dizendo: "Fomos fazer trilha", referindo-se a ela e Madelina. E isso era algo que mãe e filha faziam com frequência, faziam viagens juntas para as montanhas. Cristóvão contou que recebeu um aviso de ausência escolar da escola de Madelina em 9 de dezembro, e no dia seguinte precisou pesquisar o significado na internet. Depois disso, ele começou a procurar por Diana e Madelina, mas não conseguiu encontrar nenhuma das duas. Ele afirma que não viu Diana novamente até o dia 11 de dezembro, e quando viu, Madelina não estava com ela. Mas ele ainda não acreditava que a menina sumira. Antes de receber a notificação de ausência escolar, Cristóvão conversou com Diana, pediu para ver Madelina, mas Diana logo mudou de assunto e disse que isso não era da conta dele. Poucos dias depois, ao perguntar sobre Madelina, Diana disse que eles não eram sua família e que ele precisava encontrar a sua própria. Ele falou sobre a notificação de ausência escolar com Diana, mas ela não se mostrou preocupada, mesmo após Cristóvão explicar que poderiam ir ao tribunal por isso. Cristóvão sugeriu a Diana que, se não estava satisfeita com a educação de Madelina, poderia educá-la em casa, já que havia sido professora na Moldávia.
Cristóvão contou que, em 9 de dezembro, começou a suspeitar que sua esposa o deixaria ao encontrar pilhas de caixas plásticas cheias de utensílios de cozinha. Ao observar melhor a casa, Cristóvão notou que o carpete fora retirado do quarto de Diana, restando apenas o forro do piso. Ele não sabia o que pensar sobre isso. Além disso, houve uma ligação telefônica gravada entre Cristóvão e Diana, na qual Diana falou sobre um período entre março e abril de 2022. Quando sentiu que sua família estava em perigo, pediu a Cristóvão que protegesse todos e levasse ela e Madalina para Michigan. Ela pediu que ele escondesse ela e a filha de entidades russas que acreditava estar seguindo-a. Então, Cristóvão e Diana visitaram a família de Cristóvão em Michigan para arranjar um lugar onde Madalina e Diana pudessem se esconder até que Diana acreditasse que as coisas tivessem se acalmado com os russos. A família de Cristóvão concordou em ajudá-las. No entanto, Diana recusou o acordo e acusou a irmã de Cristóvão de gravá-las. Isso então causou muitos problemas entre Cristóvão e Diana. Diana também se sentia muito paranoica e achava que a escola pública de Madalina estava tentando traficá-la. Também dizem que Diana acreditava que não só os russos estavam rastreando ela pelo celular, mas também achava que Michael Jackson estava. Sim, aquele Michael Jackson em 2022. Também foi mencionado durante o julgamento de Cristóvão que a mãe de Madalina, Diana, não gostou do fato de Cristóvão tê-la nomeado como guardiã legal em alguns de seus investimentos. Ela temia que isso significasse que alguém poderia assumir o controle sobre ela. Aparentemente, discussões sobre esse investimento surgiam com frequência, e Diana acusava Cristóvão de vender a alma dela para o diabo por causa disso. Cristóvão tirou o nome da esposa dos investimentos, causando-lhe uma perda de cerca de $50 mil. Cristóvão foi considerado culpado e condenado a 30 meses de liberdade condicional supervisionada. Poucos dias após o julgamento, ele pediu o divórcio de Diana. Agora, a avó materna de Madalina acredita que Cristóvão estava drogando Madalina e Diana. E quando Diana adormeceu por causa das drogas, Cristóvão tirou Madalina de casa e a vendeu por $5 milhões. Diana supostamente vinha dizendo à mãe que Cristóvão estava drogando elas há algum tempo, embora não haja provas disso. Rodica Kojakari, mãe de Diana e avó de Madalina, esteve no tribunal na quinta-feira e conversou com a Queen City News do lado de fora do fórum. Uma tradutora nativa de língua russa forneceu uma transcrição para a Queen City News. Meus filhos caíram nas mãos de traficantes de crianças. Minha neta está viva. Ela foi vendida junto com Diana por $5 milhões. Rodica diz que quer levar sua filha e neta de volta para sua terra natal, a Moldávia, no leste europeu, porque sente que elas estão em perigo nos Estados Unidos. Roubar seu filho, Deus me livre, ou seus filhos. Temos que parar essa quadrilha o mais rápido possível. É uma verdadeira quadrilha, entende? Uma verdadeira quadrilha. Eles precisam ser parados. São apenas 15 pessoas. Eu só conheço 5 deles, os outros 10 eu não conheço. E eu acho que Madalina está com essa pessoa, com Satov. Um homem mais cheio de 63 anos, Madalina está com ele lá. É o que eu acho. Algumas pessoas especulam que Diana Kodyakari sofre de doença mental, o que faz com que ela tenha delírios graves, incluindo o que a fez pensar que alguém queria machucar ela e Madalina por causa de um investimento. Ela nunca foi oficialmente diagnosticada com doença mental. Isso é só especulação baseada em tudo de maluco que ela já fez. Meses após Diana Kodyakari ser solta da prisão, em junho de 2024, a polícia a apontou como principal suspeita do sumiço da filha. Pouco tempo depois disso, em setembro, Diana Kodyakari deixou os Estados Unidos. Ela postou em suas redes sociais uma foto dela em um avião com a legenda "Saindo do JFK, em Nova York, depois para Bucareste". Se ela voltar para seu país de origem, a Moldávia, isso vai dificultar muito para a polícia apresentar novas acusações contra ela, já que os Estados Unidos não têm um tratado de extradição com a Moldávia. Várias vigílias foram realizadas para Madalina, incluindo uma após seu desaparecimento, uma em abril de 2023 para lembrar seu 12º aniversário e outra em abril de 2024 para celebrar seu 13º aniversário. Madalina Kodyakari ainda está desaparecida até hoje,
e qualquer pessoa que tenha alguma informação deve ligar para o Departamento de Polícia de Cornélios no número 7-048-921-363 ou para o Departamento Estadual de Investigação no 9-662-4500. É a luz de velas, compartilhando uma centelha de brilho durante um momento escuro para aqueles aqui em Cornélios. Faz semanas que Madalina Kojakaari, de 11 anos, foi vista pela última vez e, segundo a polícia, foi só dias depois que os pais comunicaram o desaparecimento dela. Membros da comunidade agora pedem paz e conforto. Nós precisamos amar uns aos outros, orar pelo mundo. Só essa onda de amor e orações, todo mundo querendo fazer parte disso, realmente nos tocou ainda mais. E espero que isso ajude os pais a se abrirem. O vídeo de vigilância do ônibus escolar mostra a última vez confirmada em que Madalina foi vista. Amigos de infância de anos atrás ainda lembram da personalidade marcante que a garotinha tinha. Como ela era cheia de vida, ela era tão animada. Her and Cameron hit it off. Foi na segunda série? Agora, com a mãe e o padrasto ambos enfrentando acusações relacionadas ao desaparecimento de Madalina, os vizinhos temem o pior. Quando situações como essa acontecem, sabe, isso levanta algumas dúvidas. E acho que o meu maior medo é... Sabe, eu não quero dizer que isso vai acontecer de novo, porque não quero colocar essa energia no mundo, mas é simplesmente perturbador. É uma realidade perturbadora saber que algo assim pode acontecer no nosso bairro. Mesmo assim, segurando por um bom desfecho. Estamos todos rezando e mantendo a esperança. Rezando para que isso tenha um final feliz. Bem, obrigada por ouvir a história da Madalina hoje. Acho que, sem mais evidências, é muito difícil dizer exatamente o que aconteceu com a menina de 11 anos. No entanto, eu acho que a mãe dela, que claramente tinha alguns problemas de saúde mental, provavelmente matou a Madalina por causa de alguma paranoia ou algum ritual de limpeza espiritual. Ou ela escondeu Madalina nas montanhas com parentes. Mas se esse fosse o caso, então por que a Diana deixou os Estados Unidos? Por isso estou mais inclinada a acreditar que a Diana matou a própria filha. O que você acha? O que de fato ocorreu com a Alyssa naquele dia? Bem, talvez nunca saibamos a resposta verdadeira, mas mais de 2 anos após a morte dela, há mais perguntas do que nunca. Perguntas perturbadoras não apenas sobre o crime, mas também sobre a punição. Alyssa Beth Guernsey nasceu em 2 de novembro de 2007, filha de Kelly Sprunger e Michael Guernsey, em Columbia City, Indiana. Sua mãe chamava Alyssa de sua Bitty Pretty, e as duas até compartilhavam o aniversário. Ela também era carinhosamente chamada de Baby Libélula, às vezes. Alyssa era uma menininha doce e brincalhona que adorava se aconchegar, e era adorada por seus 2 irmãos mais velhos, Lily e Noah. Pouco depois do primeiro aniversário de Alyssa, infelizmente seu pai, Michael, de 39 anos, faleceu após um acidente de carro fatal que aconteceu na I-60 e 9 Sul, no condado de DeKalb. A perda do companheiro e do pai de sua filha fez Kelly, mãe de Alyssa, entrar em uma espiral descendente. Ela não só lamentava a morte de Michael, mas também era mãe solteira de 3 filhos. Antes do nascimento de Alyssa, Kelly já havia lutado contra o vício e a depressão. Ela chegou até a ser presa certa vez e perdeu a guarda dos irmãos mais velhos de Alyssa. Mas ela se esforçou para recuperá-los e evoluiu bastante desde então. Porém, após a morte de Michael, Kelly voltou aos velhos hábitos. E logo, o Serviço de Proteção à Criança entrou em sua vida tentando tirar Alyssa e seus irmãos da guarda da mãe. Para evitar que seus filhos fossem para uma família acolhedora, Kelly fez um acordo com o Serviço de Proteção à Criança para que eles ficassem com sua prima Christy Schaefer e o marido, Matthew. Christy se ofereceu para cuidar das crianças até Kelly se reerguer, e não foi a primeira vez que as acolheu. Ela já havia cuidado deles antes, quando Kelly foi presa. Além disso, Christy tinha filhos próprios, então esse arranjo parecia funcionar bem para todos. Assim, em 9 de dezembro de 2008, Alyssa e seus irmãos foram colocados sob os cuidados de Christy e Matt na casa deles localizada na West Pine Street, número 315, em Topeka, Indiana. O casal já tinha 4 filhos, então naquele momento assumia a responsabilidade por 7 crianças.
A irmã mais velha de Alyssa, Lily, era amputada dos 2 membros e precisava de cuidados extras. O número de crianças não era o único fator que dificultava a situação. Christy e Matt também estavam desempregados. Matt estava contando com uma pequena quantia de $360 por semana do seu seguro-desemprego, além do pouco dinheiro que recebia de pensão alimentícia para um de seus filhos. Não preciso nem dizer que o dinheiro estava bem curto naquela casa cheia. Beth, mãe de Kelly, avisou a filha e a assistência social que estava disposta a receber Alyssa e seus irmãos em casa. Por algum motivo, decidiram que a casa de Christy era a melhor para eles. Inicialmente, achava-se que Alyssa e seus irmãos ficariam com Christy por pouco tempo. Porém, a mãe das crianças, Kelly, não estava se esforçando para se recuperar e se recusou a fazer o teste de drogas exigido pelos serviços sociais. Isso resultou em uma acusação de negligência contra ela. E o Estado então assumiu a custódia legal dos filhos de Kelly e os colocou sob os cuidados de Christy e Matt. Como a situação estava apertada, com menos de um mês das crianças na casa de Christy, em 6 de janeiro de 2009, Christy entrou com uma petição pedindo que os pagamentos da Previdência Social da irmã mais velha de Alyssa, Lily, no valor de 6,37 por mês, fossem agora destinados a ela. Agora. Dias depois, em 12 de janeiro, uma assistente social verificou as crianças e confirmou que estavam bem. Mas foi logo depois disso que as coisas começaram a desmoronar completamente dentro de casa. Antes de ser entregue para Christy, Alyssa era uma criança normal, feliz e saudável. Pouco depois que ela foi morar com Christy, no entanto, seu cabelo começou a cair e ela começou a ter machucados por todo o corpo. Alyssa, que antes era brincalhona, também ficou muito mais retraída e ansiosa. Christy então começou a levar Alyssa ao médico com bastante frequência, com vários machucados para os quais ela sempre tinha desculpas. Isso incluía hematomas, áreas com cabelo arrancado, cortes, arranhões, vergões e um olho roxo. Durante uma visita ao médico em 27 de janeiro de 2009, Alyssa levou pontos por um pequeno corte na testa que Christy afirmou ter acontecido depois que ela caiu. Então, em 9 de fevereiro de 2009, Alyssa e seus irmãos perderam uma visita agendada com a mãe, porque Christy afirmou que Alyssa e Noah estavam doentes. Mas essa já era a segunda visita em menos de um mês que as crianças perderam por estarem doentes. No dia seguinte, um agente dos Serviços de Proteção à Criança visitou a casa e afirmou que as crianças pareciam em perfeita saúde. Alguns dias depois, Alyssa foi levada de volta à sua pediatra, a doutora Egley, mais uma vez. Na visita, Christy reclamou que a menina estava perdendo o cabelo e ficando com hematomas facilmente. A doutora percebeu que Alyssa apresentava erupção, crostas e hematomas por todo o rosto. Mas depois de vários exames, foi determinado que não havia nada de errado com a menininha. Ela estava saudável. Então Christy estava tentando colocar a culpa pelos ferimentos de Alyssa na síndrome alcoólica fetal, além da falta de cuidados pré-natais da mãe dela. Christy chegou a mentir, dizendo que a menininha nasceu viciada em drogas, o que não era verdade. De acordo com Christy, essas coisas tinham feito com que Alyssa fosse muito desastrada. Ela afirmou que até tentou fazer coisas como colocar portões de segurança para evitar que Alyssa se machucasse, mas não adiantou. Então, Christy tentou alegar que talvez Alyssa tivesse leucemia e que era por isso que o cabelo dela estava caindo. Mas a questão é que o cabelo cai por causa do tratamento contra o câncer, como a quimioterapia, não simplesmente por ter câncer. De qualquer forma, o médico aparentemente apenas fazia o que a Christy pedia, porque ele fazia mais exames na Alyssa para ver se ela tinha leucemia. Christy chegou a contatar por conta própria o Serviço de Proteção à Criança, avisando que achava que Alyssa enfrentava dificuldades por causa do câncer, mesmo sem qualquer diagnóstico. Algumas semanas depois, a Alyssa seria levada ao médico mais uma vez. Dessa vez, era por episódios inexplicáveis de vômito e diarreia. Agora, a mãe da Alyssa, Kelly, já estava ciente de todas essas idas da filha ao médico. Por isso, ela começou a ficar preocupada com a Alyssa. Mas sempre que a mãe queria ver a filha, a Christy arranjava desculpas dizendo que ela estava doente, dormindo ou que estava apenas irritada. A Kelly nunca conseguia ver a menininha, e a Kelly não era a única pessoa que a Christy estava evitando. A Christy também estava evitando o pai biológico da Lily e do Noah. Normalmente, ele teria visitas com os filhos, mas em fevereiro, ele ligou para os serviços sociais e reclamou que a Christy estava impedindo que ele visse as crianças.
Nas raras ocasiões em que a mãe da Alyssa e outros familiares a viam, eles percebiam que a menininha, antes doce e brincalhona, já não era mais a mesma. No entanto, as preocupações deles com o bem-estar dela não eram levadas a sério pelos serviços de proteção à criança. No dia 3 de março, Alyssa foi ao médico novamente, dessa vez por uma lesão no braço. Ao mesmo tempo, ela tinha mais hematomas perto do olho esquerdo e mais queda de cabelo. Ao ser questionada pelo médico sobre as lesões, Christy deu como desculpa que seu marido, Matt, levou para casa um cachorro novo e agitado, que derrubou Alyssa. O médico acreditou nessas versões dos acontecimentos e disse ao Serviço de Proteção à Criança que não achou as lesões suspeitas. Só depois de mais de uma semana e quando finalmente fizeram uma ressonância no braço da Alyssa é que descobriram que a menina tinha uma fratura. Nessa época, ela também foi examinada por outro médico, o Dr. Fallon, por causa dos hematomas. Ele também não conseguiu encontrar nada de errado com a Alyssa e sugeriu que ela se mexia tanto no berço que acabou causando os próprios machucados. O que é absolutamente insano um médico sequer sugerir essa possibilidade. Alyssa ficou com o braço engessado e recebeu uma prescrição de Vicodin, mas de alguma forma, a Christy ficou sem o remédio em poucos dias, muito antes do que deveria. Mas isso ainda não levantou nenhum sinal de alerta para o médico, e ele simplesmente renovou a receita. Além disso, poucos dias depois que Alyssa ficou com o braço engessado, Christy afirmou que ele simplesmente escorregou sozinho. Então, no dia 28 de março, pouco antes das 19 horas, Christy colocou Alyssa e as outras crianças no carro, dizendo que iam alugar um filme e comprar McLanches felizes no McDonald's. Mas durante esse trajeto de carro, Christy de repente ficou furiosa com Alyssa por algum motivo. Isso resultou em Christy dando um soco no rosto de Alyssa, puxando seu cabelo e depois batendo repetidamente a cabeça dela contra o banco do carro. Alyssa acabou desmaiando e sua cabeça caiu para frente. O tempo todo em que Christy estava atacando Alyssa, a irmã mais nova dela, Lily, estava sentada bem ao lado, assistindo a tudo. Quando Lily perguntou a Christy o que havia com Alyssa, Christy respondeu de forma grossa e gritou: "Para de perguntar isso!" A garotinha também afirmou mais tarde ter ouvido sons de ronco ou grunhidos vindos de sua irmãzinha. Após esse ataque brutal à criança, Christy continuou fazendo seus afazeres antes de voltar para casa. Ao chegar, ela levou as outras crianças para dentro, acomodou-as com comida, mas deixou o corpo de Alyssa sem vida na cadeirinha do carro. Só então ela levou Alyssa para dentro, e só nesse momento Christy alegou ter percebido que havia algo seriamente errado com ela. Christy então decidiu ligar para seu irmão Nate, que era paramédico. Quando Nate chegou a casa algum tempo depois, ele percebeu que Alyssa, de 15 meses, estava fria ao toque. E ela não tinha batimentos cardíacos, então ele imediatamente entrou em contato com o 911. A garotinha foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos tentaram desesperadamente salvar sua vida. Mas já era tarde demais para a pequena Alyssa, e ela foi declarada morta em 28 de março de 2009, às 21h54. O rosto da menina estava inchado e com hematomas, assim como outras partes do corpo, e sua cabeça sangrava internamente pelo trauma. Os investigadores também descobriram 2 cortes na boca dela que tinham cerca de 1 semana e uma lesão recente no lábio. Uma autópsia determinou que a causa da morte de Alyssa foi traumatismo contundente e foi considerado homicídio. De acordo com um relatório do Departamento de Serviços para Crianças de Indiana, o golpe fatal que matou Alyssa foi um soco de um adulto em sua boca com toda a força possível. A autópsia também constatou que o único medicamento presente na corrente sanguínea da menina era Narcan, pois havia sido administrado pelos socorristas como precaução. Isso significava que o Vicodin que Alyssa havia recebido para o braço quebrado não tinha sido administrado a ela. Agora, apesar de todas essas descobertas, a cuidadora de Alyssa, Christy, nunca foi acusada de assassinato. A promotoria optou por deixar que um grande júri decidisse as acusações contra Christy. E eles decidiram indiciá-la por 2 acusações de negligência de um dependente, não por assassinato. Além disso, o marido de Christy, Matt, recebeu imunidade total, e os filhos deles nem sequer foram retirados de seus cuidados. Por que foi necessário um grande júri neste caso? Porque você mesmo não a acusou. Foi um caso polêmico. O promotor Jeff Weibel não quis conceder uma entrevista. Então conversei com ele do lado de fora do escritório dele. Não estava claro para mim qual seria a melhor acusação.
Então achei que um grande júri seria a melhor solução para isso. Convocar um grande júri faz sentido neste caso? Não, você esperaria que o promotor analisasse as provas e tomasse uma decisão com base nas provas que ele tinha. Joel Schume é professor e especialista em Direito na Faculdade de Direito da IU. O processo do grande júri é muito sigiloso, sem transparência. Não sabemos o que lhes foi dito, o que não lhes foi dito, nem qualquer outra coisa que tenha acontecido nesse processo. E como o processo é tão sigiloso, não há como saber por que Schaefer foi indiciado por uma acusação relativamente menor de negligência, em vez de negligência resultando em morte. Então, em maio de 2011, Christie se declarou culpada das acusações. E mesmo que ela pudesse pegar até 20 anos de prisão, o juiz Scott Vanderbeck decidiu dar a ela apenas 10 anos, sendo 6 deles suspensos. Como se essa sentença já não fosse leve o suficiente, apenas alguns meses depois, por algum motivo, o juiz Vanderbeck decidiu reduzi-la ainda mais. E Christie acabou passando apenas 77 dias atrás das grades por matar uma criança. Não só o juiz não reconheceu a gravidade do que Christie fez com Alyssa, como também teve a audácia de dizer à mãe biológica de Alyssa, no julgamento de Christie, que ela também era responsável por isso. Mais de 100 cartas da família e dos amigos de Christie também foram recebidas pelo tribunal, contando o quanto ela era uma ótima pessoa e pedindo clemência. A falta de punição para Christie deixou várias pessoas, com razão, indignadas, e vários protestos foram realizados em busca de justiça para Alyssa. Infelizmente, esse dia ainda não chegou. Christie passaria menos tempo na prisão do que o tempo em que ela teve Alyssa sob sua custódia antes da morte dela, que foi de 110 dias. Essa leniência com Christie provavelmente tem a ver com quem ela conhece. O pai de Christie, Cary Sprunger, que é um cidadão influente na cidade e vice-presidente do Farmer State Bank, também conhece muito bem o juiz Vanderbeck, algo que o próprio juiz também admitiu. O juiz Vanderbeck comentou sobre o pai de Christie. Conheço o Sr. Sprunger, já participou de conselhos comigo, sei disso. Ele tem um bom coração. Além disso, disseram que o pai de Christie era amigo do promotor deste caso, Jeff Weibel, assim como do médico que examinou Alyssa várias vezes nos meses anteriores à sua morte, o Dr. John Egley. Então, há um claro caso de corrupção aqui. Então, em 2013, Christie seria presa mais uma vez. Desta vez, foi por permitir que 2 homens fabricassem metanfetamina em sua casa, a casa que ela dividia com seus filhos. Isso violou sua liberdade condicional pela morte de Alyssa, e ela foi obrigada a cumprir os 6 anos restantes da pena. Então, no final, ela cumpriu mais tempo por uma acusação de drogas do que por matar uma criança de 15 meses. Kelly Sprunger, mãe biológica de Alyssa, processou os serviços de proteção à criança pela morte da filha. No fim, fecharam um acordo de $150 mil sem que os serviços de proteção à criança admitissem culpa. No 8º aniversário da morte de Alyssa, um memorial de granito preto e um banco cinza foram inaugurados no cemitério onde a garotinha foi enterrada ao lado do pai. Obrigada por ouvirem a história da Alyssa. Apenas 77 dias na prisão por matar uma criança. Totalmente inacreditável. Isso me lembra do caso Emerson Whitby que eu cobri aqui no canal um tempo atrás. A mãe dele o matou, mas acabou se safando por causa de um relacionamento pessoal que ela tinha com o juiz. É simplesmente revoltante como o sistema judiciário pode ser corrupto, especialmente quando se trata dessas pobres crianças inocentes. Alyssa Martin e o marido Bradley estavam prontos para um dia divertido no estádio de beisebol. Eles iam assistir aos Cardinals jogarem contra os Cubs no estádio Busch com alguns de seus amigos e colegas de trabalho. O que eles não sabiam era que o dia terminaria em tragédia. Olá, bem-vinda ou bem-vindo de volta a um mundo cruel. O caso de hoje é o de uma mulher linda, cheia de vida, de 27 anos que se casou com a pessoa errada. O caso de hoje envolve violência doméstica. Por favor, saiba disso antes de ver o vídeo. Esta é a história de Alyssa Martin.
Alyssa era uma linda jovem de 27 anos que conseguia melhorar o dia de qualquer pessoa só de conversar com ela. Ela sempre foi muito positiva e conseguia animar qualquer um de seus amigos, mesmo nos piores dias deles. Em 2015, ela começou seu novo emprego como agente penitenciária no Centro Correcional de Logan, em Lincoln, Illinois. Foi lá que ela conheceu Bradley Jenkins, de 30 anos. Bradley Jenkins era de Taylorville, Illinois. Ele tinha o título de tenente no centro correcional e estava lá desde 2010. O casal namorou por um tempo e acabou ficando noivo em outubro de 2018. O casal sempre parecia tão feliz. Eles viajavam de férias, tiravam fotos juntos na praia. Nunca parecia haver problema algum. Mas dizem que é justamente quando a vida de alguém parece perfeita que costuma haver mais coisa errada, como se a pessoa escondesse algo. Depois de um noivado curto, os dois se casaram em Las Vegas no dia 22 de maio de 2019, apenas algumas semanas antes do que iria acontecer com a pobre Alyssa. Ela estava tão linda de noiva e os dois pareciam tão felizes nas fotos que ela postou no Facebook. Ela postou essas fotos nas redes sociais com hashtags carinhosas para o seu novo marido. Uma foto dela trazia a frase abaixo: "Na semana passada me casei com meu melhor amigo. Hashtag Las Vegas, hashtag melhor amigo, hashtag amor da minha vida." Ela também estava assumindo 4 novos enteados, já que Bradley tinha 4 filhos de um relacionamento anterior. Ela era uma excelente mãe para eles, tratava-os como filhos e sempre postava fotos juntos nas redes sociais. Então, algumas semanas após o casamento, em 2 de junho de 2019, Alyssa e Bradley foram com alguns colegas de trabalho ao jogo Cubs x Cardinals no Busch Stadium. O casal começou a discutir enquanto bebia durante o jogo, segundo colegas de trabalho. Após o fim do jogo, a briga se intensificou. Ao saírem do estádio pouco após meia-noite, foram ao estacionamento onde deixaram o carro. Ao chegarem no 7º andar, onde estava o carro, a briga era tão intensa que Alyssa pegou o celular e começou a gravar. Ela aponta o celular para si, depois para Bradley. Em seguida, você a ouve gritar: para de me bater", enquanto ele se aproxima. Logo depois, você ouve o celular cair, depois um grito e um corpo batendo em algo duro. Alyssa caiu da borda do estacionamento para o concreto lá embaixo. Ou será que ela foi empurrada? A polícia chegou ao local por volta de 1h45 da manhã, pouco depois da ligação para o 911. Os policiais encontraram Bradley montado sobre o corpo sem vida de Alyssa, coberto de sangue. Eles notaram que ele parecia agitado e também embriagado. A queda e o impacto foram demais para o corpo de Alyssa, e ela não pôde ser salva. Os policiais encontraram o celular de Alyssa, que ainda estava no 7º andar gravando. Ele estava diretamente acima de onde seu corpo imóvel estava deitado. Quando a polícia interrogou Bradley sobre o ocorrido, ele mentiu várias vezes. Ele contou para eles que eles brigaram durante o jogo, mas disse que não tinha estado com ela no 7º andar. Ele tinha ficado sozinho no andar de baixo e ela estava lá em cima sozinha. E ele também disse que a briga nunca chegou à agressão física. Chegou sim, ele mentiu para a polícia na hora. Tinha algo estranho nisso. Agora vale mencionar que Bradley Jenkins tinha um certo histórico criminal. Não tenho certeza se Alyssa sabia disso ou não. No entanto, ele provavelmente não deveria ter sido trabalhando no departamento penitenciário, dado seu histórico complicado. Em 2012, Bradley deu um soco no rosto de uma mulher em um bar. Ele foi acusado de agressão agravada, crime grave. No entanto, essa acusação foi posteriormente reduzida para uma contravenção e ele passou 60 dias na cadeia com 18 meses de liberdade condicional. Uau, ok. Além disso, houve um pedido feito pelo advogado dele, eu suponho, para encerrar a liberdade condicional dele 6 meses antes. Por qual motivo? Eu não sei. Mas o pedido foi aceito. Então, ele teve só 12 meses de liberdade condicional e 60 dias de prisão por socar uma mulher em um bar. Em dezembro de 2016, no mesmo bar, Bradley socou o rosto de um homem. Eles deviam tê-lo mantido preso por mais tempo, estou te dizendo. Ele foi novamente acusado de agressão agravada, reduzida mais uma vez para contravenção. Desta vez, foi condenado a 2 anos de liberdade condicional. Uma puniçãozinha um pouco mais severa para ele. Ele não pode sair do estado. A liberdade condicional de Bradley por esse incidente terminou em 9 de maio de 2019. Além disso, é importante notar as acusações e o provável motivo de terem sido reduzidas.
Documentos judiciais mostram que o promotor do estado é amigo do tio de Bradley. Bradley também é parente de outro amigo do promotor do estado. Conveniente. Ex-colegas de trabalho de Bradley, que também trabalharam com Alyssa, também disseram que ele era desnecessariamente cruel com os detentos. Então esse cara realmente não era boa coisa de jeito nenhum. Eu sinceramente me pergunto se ela sabia. Ele com certeza devia ter tendências violentas contra ela. Tenho certeza disso, se ele foi capaz de dar um soco no rosto de uma mulher em um bar que ele nem conhecia. Ele com certeza deve ter batido nela em algum momento. Quer dizer, eu não sei com certeza, mas estatisticamente falando, o fato de Alyssa ter pegado o celular e o fato de Bradley já ter essas acusações anteriores me faz acreditar que as brigas deles frequentemente acabavam em agressão física. Isso pode ter sido comum no relacionamento dela com o Bradley. Caso contrário, por que ela pegaria o celular para gravar? As imagens perturbadoras recuperadas do celular de Alyssa levaram a polícia a prender Bradley com fiança de $100 mil em dinheiro. Ele foi acusado de agressão doméstica de terceiro grau, um crime grave, e não de assassinato. No entanto, em setembro de 2019, as acusações contra o Bradley foram retiradas devido à falta de provas contra ele. Na época, eles tinham quase certeza de que iriam reabrir as acusações assim que reunissem mais provas. No entanto, eles levaram 2 anos para reabrir o caso e acusá-lo novamente exatamente da mesma coisa, agressão doméstica de terceiro grau. Novamente, sem acusá-lo de assassinato. Então, em abril de 2022, foi quando as acusações foram feitas contra Bradley novamente. Desta vez, ele só recebeu uma fiança em dinheiro de $1.000. Então, é claro que ele está fora da cadeia agora, e atualmente ele está aguardando o julgamento. Muitos aguardam que, antes do julgamento, as acusações contra ele sejam agravadas, pois consideram insuficiente a acusação de agressão doméstica. Acreditam que ele deveria responder por assassinato. Havia evidências no celular dela de que ele deu um soco no rosto dela, e de repente você ouve o celular caindo e ela caindo também. É um pouco suspeito. Quero dizer, talvez eles não estejam fazendo isso porque não têm provas definitivas, mas eu sinto que isso já é bem definitivo. Não sei. Bradley Jenkins agora está sendo processado pela mãe de Alicia por morte injusta em um processo civil. Além disso, ela incluiu 3 empresas no processo. Interpark LTDA, que é a garagem de estacionamento, BPV Marketplace LTDA, que eu suponho que seja o lugar que provavelmente serviu álcool para eles no jogo, mas não consegui encontrar mais informações sobre isso, e Willand Security Company. Essa é a empresa de segurança contratada para o evento que eles foram. Flores e velas foram colocadas em frente ao Centro Correcional Logan, em memória de Alyssa. Os outros agentes penitenciários com quem ela trabalhava também dedicaram uma placa em sua memória, que seria pendurada na área principal dos guardas penitenciários na unidade. Não apenas continuamos nossa guarda, mas começamos essa guarda sabendo que a oficial Martin estará para sempre zelando por nós. Em nome do Conselho Apstome 31, Apstome Local 2073, gostaria de dedicar oficialmente esta placa e a inauguração para todos os funcionários presentes. Violência doméstica nunca é aceitável e, infelizmente, quem está de fora muitas vezes só percebe tarde demais. Infelizmente, esse foi o caso da linda e alegre Alyssa Martin. Vamos torcer para que a acusação de homicídio seja feita contra Bradley, porque a agressão doméstica de terceiro grau não é suficiente para quem matou alguém. A pobre Alyssa, sua família e amigos merecem mais justiça do que isso. Você não acha? Bom, obrigada por me acompanhar hoje e por ouvir toda a história da Alyssa. Se você gosta de histórias de crimes reais, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e voltar sempre, porque pelo menos um novo caso será postado toda semana. Obrigada por acompanhar o Mundo Cruel. Tchauzinho. Agradeço aos apoiadores do Mundo Cruel. Agora tem ainda mais conteúdo do Mundo Cruel no Patreon, então dá uma olhada em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.